Seja bem-vindo ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E quando a gente vai para a Bíblia, sempre coisas novas surgem, a gente descobre coisas diferentes e, sobretudo, a vontade de Deus para a nossa vida. E o tema de hoje é Depois do Perdão. O que precisa acontecer na nossa vida? Nós vamos estudar isso na Palavra de Deus a partir de agora. Lembrando que você está na Igreja Adventista Central de Curitiba, onde esse programa está sendo produzido, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Se você desejar, faça uma visita a gente aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, aqui no centro da cidade. Sempre aos sábados, às 9h30 da manhã, domingos e quartas-feiras, 7h30 da noite. Você é o nosso convidado especial, beleza? Agora, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu convido você para que juntos oremos pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Se puder, feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor está nos conduzindo nessa jornada de estudos da Tua Palavra. E hoje nós vamos entender o que existe depois do perdão, à luz da Palavra, e pedimos que ela fale ao nosso coração, nos dando consciência do que fazer e, sobretudo, poder para executar. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, ponto de partida no ar e a gente mais uma vez aqui no domingo de manhã te fazendo companhia na telinha da Band. Que bom receber você mais uma vez por aqui. E hoje o assunto está muito interessante, então já fica por aqui. Se você tiver uma Bíblia aí por perto, já pega a sua Bíblia para acompanhar os textos que os nossos convidados vão trazer aqui para a gente, porque hoje o tema é Depois do Perdão. O que será que vem depois do perdão que Jesus concedeu para nós lá na cruz do Calvário? É sobre isso que a gente vai estudar hoje. E olha, antes de começar o nosso estudo e apresentar os nossos convidados para você, eu quero trazer para você esse presente maravilhoso para você conhecer Jesus ainda melhor. E olha, esse presente aqui é só para os primeiros 20 que entrarem em contato com esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, na telinha, e mandarem para a gente "eu quero", manda "eu quero", que você vai receber na sua casa, alguém vai entrar em contato com você, vai pegar os seus dados, vai pegar o seu endereço e você vai receber essa revista gratuitamente para você conhecer Jesus ainda mais. E eu aproveito agora para dar as boas-vindas para os nossos convidados maravilhosos que já estão por aqui. Temos a companhia mais uma vez do nosso fiel amigo aqui, pastor Roberto Roéfero. Pastor, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Jordana. É um prazer poder estar com vocês aqui, pastor Rafael, e você que está nos assistindo, que possa ser um programa abençoado mais uma vez. É isso aí, temos o pastor Rafael Reis aqui, o pastor Roéfero já mencionou. É uma alegria tê-lo novamente participando aqui do nosso programa. Jordana, alegria minha estar com você, com o pastor Roberto também. E para você que dedicou esse tempinho para estar conectado com a gente, que ligadinho, para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. É isso aí. Hoje a gente vai usar muito a Bíblia, não é mesmo? Então, se você é de casa, já tem a sua Bíblia em mãos, já fique preparado. Na semana passada, nós estudamos sobre a morte de Jesus na cruz, certo? Quais seriam algumas das evidências que a gente pode trazer aqui para os nossos amigos que nos acompanham de que realmente isso aconteceu, de que Jesus realmente ressuscitou? Eu acho que a maior de todas as evidências, Jordana, é o que aconteceu com os apóstolos. Não é? Quando Jesus ressuscita e ele sobe para o céu, ele deixa com os apóstolos uma missão de contar essa história para as pessoas. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares do que havia acontecido. E logo no início, na ressurreição de Jesus, os próprios líderes judeus, eles já criam ali, hoje em dia está muito comum essa palavra, né? Eles criam uma narrativa, não é? De que o corpo de Jesus havia sido furtado pelos discípulos. Isso. E agora então Jesus não ressuscitou. Na verdade era uma invenção da igreja cristã primitiva. Se isso fosse realmente verdade, eu duvido que os apóstolos teriam passado por tudo o que eles passaram por conta de uma mentira. Ninguém na verdade, morre por uma mentira, não. né, pastor? E muitos realmente, perderam a própria vida. Todos perderam a vida. Em favor da verdade, exceto João, todos os outros perderam a vida. Eu já vi pessoas que mentem para se dar bem com alguma coisa.
Então elas mantêm a mentira porque ela está ganhando alguma coisa com aquilo, seja poder, seja lucro, dinheiro, ele está tendo algum benefício com a mentira. Mas eu nunca vi ninguém manter uma mentira se ele está sendo prejudicado por aquela mentira. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Então nós chamamos isso de uma evidência interna, não é? A própria história de vida dos apóstolos, o sofrimento que eles passaram, prisões, tortura e morte, são a prova cabal de que Jesus realmente ressuscitou. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado e que ele fosse uma mentira, certamente alguns deles, ou todos eles, teriam abdicado dessa história. Teriam desistido dessa vida, né, não estou ganhando nada com isso. Né? Foi muito difícil, né, para os apóstolos. Você vai manter uma mentira se você está sendo prejudicado com aquilo? É por isso que Paulo diz, Jordana, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 17 e 18, que diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 17 e 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e nós ainda permanecemos nos nossos pecados. E mais, os que dormiram em Cristo pereceram e não têm mais nenhuma esperança. Então a ressurreição de Jesus é o que garante a nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança, toda a nossa esperança, ela se fundamenta na ressurreição de Jesus. Né? Se Jesus não ressuscitou, tudo que a gente crê, tudo que a gente faz é inútil, não tem nenhum valor, não serve de nada. E se os apóstolos viveram e morreram por essa realidade, por essa verdade, a gente pode confiar que realmente é verdade. Jesus realmente ressuscitou e por isso nós temos esperança. Muito bem, pastor Roberto. E o senhor, pastor Rafael, o senhor acrescentaria algo também a essa evidência que o pastor Roberto mencionou para a gente aqui? Com certeza. Além dessa questão do limite psicológico da mentira, que ninguém vai dar sua vida por uma mentira, esse é o limite psicológico da mentira. A gente pode ver na história que os discípulos estiveram dispostos a dar suas vidas por causa dessa verdade. Outros cristãos que vieram na história fizeram mesmo e ainda fazem. Hoje, muitas pessoas ainda abrem mão de muitas coisas por Cristo, né? Mas, para mim, a evidência mais clara é o fato desse Jesus que morreu e ressuscitou ter se revelado a mim. Então, a minha experiência pessoal com Cristo é essa evidência. E ela é pessoal, né? E eu espero que todo aquele que crê em Cristo possa também ter essa experiência pessoal e real com Jesus. É isso. E olha, semana passada nós também vimos que um dos benefícios da morte de Jesus na cruz, eu acredito que o maior deles, é o perdão pelos nossos pecados. Mas, pastor Rafael, o que fazer quando a gente continua caindo nos mesmos erros? Existe perdão para isso? Não só existe, como ele está disponível. Eu vou ler 2 textos da Bíblia para ilustrar, né? 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: porque se vocês confessarem seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia vai dizer que existe uma ação do crente, uma vez que ele aceita Jesus Cristo. Quando o pecado surgir novamente, existe o que a gente chama de confissão. Mais uma vez ir diante do Senhor, confessar o pecado. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar, esse é o primeiro ponto, e nos purificar. Ou seja, há um processo de Deus em nós que não apenas nos perdoa, mas nos capacita, nos fortalece para não cair no mesmo erro. E aí no capítulo 2 do mesmo livro, fala assim: filhinhos, porque é assim que Deus nos trata, uma vez que nós aceitamos a Cristo. Estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. A vontade de Deus é que a gente não peque, não só por Ele, por nós, porque o pecado nos faz mal, o pecado nos maltrata, o pecado nos rebaixa. Então eu falo assim: filho, eu escrevi tudo isso para que você não peque, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus não veio para simplesmente nos dar perdão uma vez, Ele está lá como advogado, para que toda vez que viemos a cair, ainda que Deus diga: não peque, filho, mas se vier a cair, lembre-se que é um advogado no céu, Jesus Cristo. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você e purificar você. E que nós olhamos esse aspecto do perdão, né, pastor Roberto, do ponto de vista humano. E para nós, como seres humanos, é muito difícil perdoar, não é mesmo? Talvez a gente acabe projetando isso em Deus também, como se Deus se cansasse da gente.
como se de repente a gente tivesse se tornado inalcançável, não é mesmo? Mas a gente não pode pensar assim, né? Tem que ser exatamente o contrário, na verdade. Ao invés de nós pensarmos em Deus como alguém que tem dificuldades de perdoar, como nós também temos, nós é que devemos nos assemelhar a Deus, ficar mais parecidos com Deus. Há uma parábola na Bíblia, que é a parábola do credor incompassivo. Ele devia lá uma situação que era 50 bilhões de dólares, equivalente hoje, para o rei, e o rei o chama lá, pede para pagar, ele não tem como acertar, o rei diz, então deixa para lá, eu vou perdoar você. E saindo ali fora na praça, ele encontra um camarada que devia R$2.000 para ele. Ele pega o camarada pelo colarinho e diz, você me paga, eu vou te colocar na cadeia. No final daquela parábola, o rei diz para ele o seguinte, olha, já que você não perdoou o seu próximo, eu também não posso te perdoar. O Pai Nosso também diz isso, não é? Que nós devemos, Deus nos perdoa, segundo nós perdoamos o nosso próximo. A gente poderia dizer, pastor, que esse é um dos únicos requisitos, um dos poucos, talvez, porque devem haver outros, né? Mas porque o arrependimento também é um deles, né? Sim. Mas esse é um dos requisitos para que Deus nos perdoe. Então, Sem a gente dúvida. perdoar o próximo, né? Você sabe por que a gente não perdoa às vezes, Jordana? Porque eu não consigo entender como aquele homem, não conseguia entender o quanto que havia sido perdoado dele, a dívida dele era simplesmente impagável. Não tinha como pagar. Era muito, muito grande. Às vezes eu não quero perdoar o meu próximo, eu não quero perdoar o pastor Rafael, eu não quero perdoar alguém que eu conheço, porque eu me acho muito bom. Eu sou muito legal, eu sou muito crente, eu sou muito cristão, eu sou o top e eu não quero perdoar. Porque eu não entendo tanto que Jesus me perdoou. Porque se eu entendesse, eu não me consideraria assim, né? Então, com certeza, esse é um requisito. Mas não é só esse requisito, né? Se só crer não é suficiente, né? Porque eu tenho um texto para ler aqui que é muito interessante, que é Tiago 2,19, que diz assim, olha, se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aí Tiago diz assim, olha, você acredita que Deus é um só? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tem gente que acha que basta acreditar em Deus e está tudo certo, já fez a parte dela, né? Mas a Bíblia diz aqui, Tiago diz, que os demônios são os mais crentes que existem na Terra. Claro, eles moraram com Deus, eles moraram no céu com Deus um dia. Eles têm certeza que Deus é um só e que Deus existe. Então isso não é suficiente. O que é que Deus pede de nós? 2 Coríntios 5,17 vai dizer o que é que Deus pede de você e de mim. 2 Coríntios 5,17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Quando nós aceitamos Jesus, Jordana, a gente precisa ter uma transformação de vida. Não adianta aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, eu era um alcoólatra, eu continuo alcoólatra. Eu aceitei Jesus, eu batia na minha esposa e eu continuo sendo violento com a minha esposa, com os filhos, seja com quem for, não adianta. O verdadeiro evangelho, ele tem que produzir transformação, pastor. Transformação. Jesus necessariamente, e o Espírito Santo na nossa vida, necessariamente produzem transformação. Se não há transformação, é sinal que eu não estou com Cristo. Quer dizer assim, já ouviu aquele ditado, né? A boca fala do que está cheio, o coração. O meu exterior, o que eu falo, o que eu vejo, a maneira como das minhas ações, como eu ajo, tudo isso indica o que está no meu coração. Então, se Jesus entrou na minha vida, se Ele me transformou, eu vou mudar. E é o que Jesus pede. Quando Jesus encontra a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, e a mulher é jogada diante dele, vocês conhecem a história, eu não vou contar toda a história, mas em algum momento todos os seus acusadores vão embora. E Jesus diz para ela assim, filha, ficou alguém para te acusar? Ela diz, não, Senhor. Aí Jesus diz assim, eu também não vou te condenar. Aí ele diz, vai e não peques mais. Porque se a história tivesse terminado com Jesus dizendo, eu também não te condeno, então ele estava dizendo, vá, continue a sua vida como ela era antes. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Não é isso que ele diz. O que é que ele diz? Daqui para frente, mude a sua vida. Eu te perdoo. Aqui está o perdão. Mas daqui para frente, faça diferente, mude a sua vida. E ele também não nos deixa sozinhos, né, pastor Rafael, para fazer essa mudança de vida que o pastor Roberto comentou aqui. Deus, ele nos capacita também para isso. Como é que funciona isso?
Eu acredito que essa mudança de vida que Jesus opera, ela não acontece num momento. É um processo. É uma obra de uma vida toda, não é? Exatamente. Quanto mais você tem contato com a palavra, quanto mais você tem contato com outras pessoas que também estão buscando a Cristo, começa esse processo de crescimento com Jesus, de maturidade, de transformação. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus com 9 anos de idade. E hoje eu olho para trás e penso, há uma porção de coisas que quando eu era adolescente, por exemplo, mesmo sabendo que era errado, era algo que eu tinha que vencer e lutar. E ao permanecer com Cristo, buscando o perdão de Cristo, hoje, já com mais de 30 anos, eu não tenho mais as vontades que eu tinha quando era um menino. Agora eu tenho outras tentações, outras coisas a vencer. Então, a nossa luta não é apenas aceitar a Cristo. A nossa luta é permanecer com Cristo. Permaneça com Cristo. E aí tem um texto que eu acho muito importante, que está no livro de Romanos, capítulo 6, que fala um pouquinho dessa vida, uma vez que você já conheceu o Evangelho. Diz assim, verso 12. Não reine, vou ler de novo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. No verso 14 diz, porque agora o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês agora estão debaixo da graça de Deus. Então, eu aceitei a Cristo, fui perdoado por Cristo e posso ser perdoado toda vez que eu confessar meus pecados. Só que o pecado ainda habita em mim. Eu ainda tenho desejo pecaminoso muitas vezes. Eu quero fazer o bem porque minha mente compreendeu o Evangelho, mas na prática eu faço o mal. E isso só vai ser tirado de nós quando o nosso corpo for transformado na volta de Jesus. Agora, Porém, pastor, eu ia lhe perguntar a respeito da parte do texto que o senhor leu ali, que fala sobre o pecado reinar em nós. exatamente. Existe uma diferença entre o pecado reinar em nós e dar uma escorregada de vez em quando, não existe? Existe. Eu acho que essa é a ênfase do texto. O pecado ainda está em nós, mas ele já não reina sobre nós. Absoluto, né? Exatamente. Ele está ali, mas ele está adormecido. Então, uma vez que eu encontrei o Evangelho e aceitei a Cristo, o pecado ele se torna um acidente do percurso e não meu desejo. Eu não acordo pela manhã com desejo, né? Não é mais a nossa rota contínua, Exatamente. né? Exatamente. Eu gostei muito da expressão que o senhor usou de Ele acidente existe em nós, de percurso. mas não reina mais. Não é mais o nosso destino final, né? Exatamente. Que bacana. Mas apesar, pastor, da gente estar nessa jornada, eu digo assim, rumo ao céu, né? Onde a gente a cada dia vai buscando a Cristo, vai sendo transformado. A gente sabe que, ou pelo menos acredita-se que aqui ninguém vai encontrar a perfeição, né? Por mais que a gente faça as coisas corretamente, por mais que a gente busque ouvir a palavra de Deus, ser transformado, guardá-la no coração para não pecar contra Deus mesmo, como o salmista diz, mas aqui nós não vamos encontrar a perfeição. Se alguém busca essa evidência para crer em Deus, ela não vai existir, né, pastor? Não, eu me lembro de uma pessoa numa igreja, que eu era pastor, e essa pessoa estava saindo da igreja, e a reclamação dela é que a igreja tinha muito problema, era muito imperfeita, tinha irmãos com problema. Eu disse para ela, olha, faz o seguinte, você está saindo da igreja para procurar uma igreja melhor, não é? Ela disse, Você vai procurar uma igreja que esteja perfeita, né? Ela disse, vou tentar. E eu disse, olha, se você encontrar, faz uma coisa, não entre nessa igreja. Porque no momento em que você entrar, ou se eu também entrar nessa igreja, nós vamos tornar essa igreja imperfeita. Porque nós somos imperfeitos, não há igreja perfeita, não há ser humano perfeito, né? Todos os seres humanos desta terra, exceto Jesus, todos tiveram problemas, todos tiveram defeito. Na Bíblia, a palavra que é usada para perfeição no Antigo Testamento é tamim, que significa, na verdade, não sem defeito, mas significa completo, cheio de paz, sadio, íntegro, né? Inteiro, sem mancha. No grego, a palavra que é usada no Novo Testamento é teleios, e significa da mesma maneira completo, plenamente crescido, maduro. Eu quero parar aqui no maduro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, 1 Coríntios 14, 20, diz assim, olha, eu acho que aqui tem uma definição boa do que é perfeição. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim. Sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então a palavra perfeição na Bíblia, ela tem o símbolo de maturidade. Nesse sentido, nós cristãos podemos ser perfeitos sim, né?
Mateus 5:48, a partir do 46, Jesus diz assim, olha, porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não tem também os publicanos feito a mesma coisa? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios também a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é a ênfase do texto da perfeição? Amar o próximo. Neste sentido, quando eu consigo amar o meu próximo, quando eu consigo tolerar o meu inimigo, aquele que está contra mim, quem sabe eu consigo até orar por ele, agora sim eu me tornei perfeito, teleios, na visão bíblica, na maneira bíblica de ver. Então esse é o sentido de amadurecimento, aí está a perfeição. Que tema maravilhoso. Olha, eu aproveito para agradecer. O nosso tempo aqui passa muito rápido, porque é muito gostoso mesmo, né, pastor? Estudar a palavra de Deus. E esse tempo aqui, ó, passa voando mesmo, né? Pastor Rafael, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Foram maravilhosas as contribuições. Pastor Roberto, é sempre uma alegria ouvir o senhor comentar e explicar para a gente da palavra de Deus. Amém. E para você que está aí em casa nos acompanhando, que tema maravilhoso, não é mesmo? A gente viu aqui que Deus, Ele nos perdoa, que Deus, Ele nos aceita. E sabe, como seres humanos, todos nós, em algum momento da vida, nós já carregamos a culpa e a vergonha pelos nossos erros. Como é difícil se livrar dessa culpa, mas a palavra de Deus nos dá garantias. A palavra de Deus diz assim, ó, que ainda que os nossos pecados sejam velhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que promessa maravilhosa! Não importa o que você tenha feito, não importa em que ponto da jornada cristã você esteja nesse momento. Deus o aceita, Deus o ama e Deus o perdoa. Isso é maravilhoso, não é mesmo? E hoje o nosso convite para você é que em Cristo nós sempre podemos recomeçar. Que você possa aceitar o perdão de Jesus de forma completa hoje na sua vida e que você possa também se sentir perdoado. Nosso convite para você é ficar aqui para a gente se encontrar novamente no próximo domingo, às 8 da manhã, aqui na telinha da Band. Eu aproveito para divulgar para você esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Esse QR Code, para você que quer se aprofundar mais no estudo da Bíblia, quer conhecer mais sobre a vontade de Deus e os planos que Deus tem para a sua vida, acesse e entre em contato, cadastre os seus dados aqui, para que você possa, quem sabe, optar por receber uma visita em sua casa, por receber um estudo bíblico em sua casa, para que você possa compreender ainda mais quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Até lá! Ponto final na edição de hoje do nosso Ponto de Partida. Eu espero que você tenha gostado do tema tratado, debatido, comentado. E se você tiver desejo de estudar mais a Bíblia, já sabe, acesse o QR Code e interaja com a gente. Você também pode mandar mensagem no nosso Instagram, @adventistasasp. Eu espero você no próximo Ponto de Partida, no próximo domingo, às 8 da manhã aqui na Band. Até lá! E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã.
Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.